Vamos direto para a redação falar de futebol. O Atlético recebe o Grêmio hoje à noite aqui em casa, né? Pela 12ª rodada do Brasileirão. Mas a notícia boa é que o Vila está no G4, é isso, Matheus? Boa tarde para você. Boa tarde, Jordevá. Isso mesmo, o Vila Nova fechou a rodada da Série B no G4, porque o Santos ficou no empate com o Mirassol e o Amazonas ganhou do Coritiba. Resultados que pareciam até improváveis, mas aconteceram. Então o Vila, com seus 20 pontos conquistados, está no G4 a 2 pontos do líder. Próxima rodada, o Vila Nova pega o Coritiba. No sábado, mais um confronto direto, né? Depois de vencer o Goiás, o Vila Nova tem o Coritiba pela frente. E aí é a chance do Vila Nova também se manter nesse G4, né? Escalar posições até chegar lá no topo da tabela, tentar ficar um pouco mais confortável nesse momento da competição. Agora, essa questão, esse jogo então do Vila Nova, o próximo, é muito importante, hein? Sim, é decisivo, porque o Vila Nova conseguiu uma sequência boa. E aí sim, se colocou num status de time que disputa acesso, está no G4, está com uma boa campanha comparado com os outros concorrentes. Então o Vila Nova vai pegar o Coritiba como um jogo a ser batido, né? Um adversário a ser batido. O Vila Nova precisa dessa vitória se quiser continuar com esse assunto de acesso, porque no ano passado bateu na trave, pela primeira vez na história do Vila Nova o time começa uma Série B com uma meta de acesso bem definida. Então, para manter essa meta, para manter esse objetivo, tem que bater qualquer tipo de adversário, e o próximo é o Coritiba, lá no Couto Pereira. Gente, o negócio está enrolado nessa Série B, né? Os 10 primeiros colocados, a diferença de pontos dele entre o primeiro e o 10º é de 4 pontos. Sim, aí a gente fala, se o Vila Nova, se o Goiás vencem, chegam lá no G4, encostam. Se perdem, podem cair até para 10º. Está muito apertado, está muito disputado. E Série B é assim. Série B é assim, e o campeonato longo, né? Já passamos da metade do primeiro turno. Daqui a pouco tem uma virada de turno, tem que ver quem tem mais gás, quem tem mais fôlego para manter a pegada até o final. Tá certo. Hoje tem jogo também? Hoje é Série A. Hoje o Atlético enfrenta o Grêmio no estádio Antônio Scioli. Lembrando que o Atlético ainda não venceu dentro de casa nessa Série A. Já está 2 jogos sem vencer. O Grêmio, por outro lado, também tem 6 derrotas seguidas. Marcou apenas 2 gols nesse período. É o jogo dos desesperados, viu, Jordevá? É o jogo em que todo mundo luta para fugir ali da zona de rebaixamento. Então vamos ver como é que o Dragão está se preparando para esse confronto de hoje. Nenhuma vitória dentro de casa? Os números rubro-negros assustam, mas o Atlético segue fora da zona de rebaixamento e, para continuar, tem que vencer o Grêmio. Fazer um jogo de imposição, como a gente fez lá contra o Fluminense, como a gente fez aqui contra o Corinthians. Então a estratégia não muda, é para ser o dono de cada jogo que acontece no Scioli. Ter posse de bola, ser competitivo e principalmente ter coragem. Encorajar cada vez mais os nossos atletas, né? Que eles têm ainda confiança, e como ele vem demonstrado isso, né? Dentro do Scioli, além de manter, né, a identidade do Atlético, uma marcação alta, uma marcação sob pressão, finalizar melhor as jogadas, né? Na tabela de classificação, o Grêmio aparece no Z4, 3 pontos atrás do Atlético. Isso significa confronto direto, o 7º seguido nessa Série A. Já passou da hora do Dragão pontuar contra os concorrentes da parte de baixo da tabela. A gente às vezes precisa um pouquinho daquela sorte, né? Da primeira bola, de repente entrar a primeira bola, daqui a pouco as coisas começam a acontecer, começam a fluir, né? Não trazer esse peso para os jogadores, chega ali, não está conseguindo, né? Tirar um pouquinho esse peso, dar tranquilidade e confiança e coragem para que eles possam voltar a finalizar e finalizar bem, que a gente possa conquistar aí os 3 pontos. Responsabilidade nos braços de Anderson Gomes, mas nada que assusta o treinador, porque quando é chamado para o comando, geralmente consegue bons resultados. Essa última passagem já completaram 3 anos agora no final de maio, e nesses 3 anos de Atlético é a 8ª partida, se eu não me engano, que eu estou dirigindo, a 9ª, né? 9ª partida. Né? Nessa 9ª partida são 5 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Do outro lado, ele encontra Renato Gaúcho, que já acumula 6 derrotas seguidas na Série A. O momento é terrível para o tricolor, que está há mais de um mês longe de Porto Alegre. O desgaste foi muito grande, longe de Porto Alegre, para cima e para baixo, dentro de avião, de hotel, trocando de estado, trocando de clima, entendeu? Isso desgasta muito.
Não que o grupo não estivesse trabalhando, pelo contrário, eles têm sido muito profissionais. Mas chega um momento que é o desgaste psicológico, o desgaste físico, o desgaste técnico, o desgaste das viagens. O Grêmio realmente está desgastado, né? Lembrando que depois daquela tragédia em Porto Alegre, o time não pode usar mais o seu estádio, treina fora da cidade também, viaja para jogar até como mandante em outras cidades. Então, a situação do Grêmio em relação ao desgaste é séria e o Atlético tem que aproveitar isso. O Atlético ainda está naquela narrativa de jogar bem, finalizar, mas não finalizar dentro do gol, não marcar e não conseguir vencer. Hoje tem que ser uma virada, viu, Jordevar? Pois é, e se não ganhar, se o Grêmio vencer, o Atlético volta para a zona de rebaixamento. Volta para a zona porque aí o Grêmio empata em pontos com o Atlético, só que passa no número de vitórias. Então, exatamente. O próprio Grêmio empurra o Atlético para a zona de rebaixamento, por isso que não dá para adiar mais. O Atlético está tendo agora esse vai ser o 7º confronto direto seguido, confrontos contra times que disputam ali a parte de baixo da tabela. O Atlético venceu 2, empatou 2 e perdeu 2 até agora, nesses últimos 6. Esse será o 7º. Chegou a hora de vencer dentro de casa. Vou falar um negócio pra você. Toda vez que troca de técnico, o time vence, viu? Tô apostando nisso pro Atlético aqui, porque, gente, não ganhou até agora. 11 jogos, nenhum em casa, hein? Sim, a troca de técnico geralmente dá aquela guinada, né? Aquela motivação a mais. E aí, esse é o técnico interino, Anderson Gomes. A expectativa que a gente tem é que o novo técnico do Atlético seja contratado ainda nessa semana. E aí tem muito jogador que, claro, vai mostrar serviço, vai dar aquele algo a mais para já tentar uma vaga de titular ali com um novo treinador que chega já para essas próximas rodadas. Tá pronto para a aposta do pão de queijo? Vamos lá, vamos lá. 2-1 pro Atlético. Nossa, mas esse era meu palpite, vou trocar. Não vale. Vou colocar 2-0 pro Atlético, então. Tá certo. Amanhã a gente vê quem ganha o pão de queijo. Beleza. Tem mais alguma coisa? Por hoje é isso. Tá bom. Matheus, obrigado pelas suas informações. Estamos aqui torcendo pro Atlético, viu? Valeu, abração, Um Jordevar. abraço para você.